Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula, nossa lição de número 13, que tem por tema a verdadeira identidade do cristão. É a nossa lição de número 13, a nossa última lição, 26 de junho de 2022. É a lição que nós vamos estudar agora. E é a nossa última lição, então vale a você, estudante, que acompanhou as nossas aulas até aqui. Se quiser tirar algumas dúvidas, é só olhar as lições anteriores e assim fomentar um conteúdo mais organizado para a sua última aula. Mas vamos para o nosso texto áureo, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Antes de entrar para a nossa introdução, eu quero só observar que o Senhor, Senhor aqui não está falando exclusivamente de Jesus, mas está falando de Deus Pai. Esta é a interpretação que a gente deve ter quando olharmos para o texto. Por isso, eu estou ratificando aqui. Não está falando de Jesus. Claro que, evidentemente, futuramente, esta aplicação vai ser direcionada a Jesus, até por outras passagens, como Filipenses capítulo 2:10 e assim por diante. Mas a questão é que o texto está falando exclusivamente de Deus Pai e não de Jesus. Introdução. Como a vida é regida de escolhas, deve permear no coração do servo de Cristo algo louvável a Deus. Então, o que acontece aqui na nossa primeira fala? Eu botei aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Mas a vida, ela é regida de escolhas, de boas escolhas e escolhas ruins. Por exemplo, nós temos Ló, que escolheu as Campinas de Moabe para ir, porque era um lugar que era, à vista dele, um lugar agradável e prazeroso, como o Jardim do Éden, ou o Jardim de Deus. Então a nossa vida é regida de escolha, mas as nossas escolhas têm que ser serem escolhas que louvem e engrandeça o nosso Deus. Quem escolhe a vida vive, quem escolhe a morte morre. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, depois você lê lá. As escolhas vão ser identificadas pelo que acontece no caminho. Ou seja, se eu escolho coisas boas, o meu caminho vai ser bom, vai ser agradável, vai ser confortável, vai ser prazeroso. Mas se eu escolho coisas ruins, o caminho meu vai ser penoso, vai ser destrutivo. Então, muitas são as intenções do coração do homem. O homem sempre vai desejar, deixa eu até aproveitar aqui, pegar a Bíblia, ele vai sempre desejar aquilo que lhe é à vista, agradável, confortável, prazeroso ao seu coração. Mas ele tem que saber ou entender que tem que prevalecer exclusivamente a vontade de Deus, porque principalmente os que servem a Deus. Diz assim em Provérbio capítulo 16, versículo 1: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aí, versículo 9 do capítulo 16: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o homem acha que tudo que ele vai escolher vai ser bom, mas ele tem que ter o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo para que ele possa escolher aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que vai engrandecer a Deus e aquilo que vai lhe proporcionar tranquilidade na jornada e no caminho. Então, as escolhas vão ser identificadas pelo que acontece no caminho. Então, o que vai acontecer no caminho vai depender também das nossas escolhas. Por exemplo, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6.
Então, se eu estou no caminho de Jesus, eu vou desfrutar da verdade e da vida. Mas se eu não estou no caminho de Jesus, quando eu estou falando do caminho de Jesus, não estou falando da igreja, não estou falando da instituição. Eu estou falando da vontade de Deus. Se eu estou no caminho de Jesus, automaticamente eu vou andar no caminho da vida. Mas se eu não estou no caminho de Jesus, automaticamente eu vou estar no caminho da morte. Sendo assim, temos a identidade escolhida, e preste atenção nisso, que nós não vamos diretamente colocar como tema dentro do nosso comentário, mas isso vai ser permeado aqui. Temos a identidade escolhida e a identidade imbracada. Então, quando coloco a identidade imbracada, é aquela que não é por vontade humana, mas Deus que automaticamente implantou, insuflou dentro de nós. Vem com a morte de Jesus e conduz à salvação. Então, a imbracada, ela vem através da morte salvífica de Jesus, com a justificação, com a santificação, com a remissão dos nossos pecados. É a identidade imbracada, que é imbracada dentro de nós. Não depende de nossa capacidade, condição ou força. Ok? Nosso primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre identidade rejeitada. Alguém pode rejeitar uma identidade? Pode sim, por exemplo. Se alguém, quando eu falo de identidade, eu estou falando de títulos, estou falando de rótulos que pode ser empracado, colocado sobre nós, que você pode rejeitar. Então, por exemplo, quando a turma, quando era chamado de Galileu, Galileu era um termo um pouco até pejorativo, porque era tido na época de Jesus que os galileus eram pessoas analfabetas, incultas, indoutas, que não tinha instrução. Então, quando falavam, mas não é este em Galileu? Ou seja, esse cara, como que ele sabe disso tudo aí, sendo ele de um lugar que não tem essa instrução toda? A gente tem como paralelo Paulo, quando ele cita que ele era da Cilícia, e que ele fala que era uma cidade nobre, ou seja, uma cidade de grande conhecimento. Então, existe rótulos que a gente rejeita. Mas a passagem aqui a gente vai comentar agora. João capítulo 18, versículo de número 17, diz assim: Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? E Pedro responde: Não sou. Pedro rejeitou automaticamente a identificação que aquela mulher lhe empregara em virtude de proteger a sua própria vida. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui no nosso comentário, que viabiliza o seguinte ponto. Hoje, no meio da juventude, mas não só na juventude, mas das pessoas da meia-idade, das pessoas da terceira idade, algumas pessoas não se identificam com o Evangelho porque querem se manter dentro de um ciclo, de um nicho de comunicação que não permite o Evangelho da forma que ele é, das exigências e cobrança que o Evangelho vai exigir do coração ou da vida comportamental daquele que serve a Deus, daquele que está na presença de Deus. Então, na ocasião ali oportuna, Pedro falou que não estava seguindo Jesus porque ele estava querendo saber o que estava acontecendo, ali permeando as ideias, e não queria ser preso com Jesus e automaticamente também morrer. Então, Pedro ele estava preocupado com a sua vida, com a sua proteção, e com isso optou a negar a Jesus. A gente encontra em Lucas, capítulo 22, Jesus falando ali a partir do versículo 30, que o Senhor falou para ele assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai. E Jesus falou assim: quando você se converter, você prega, você diz aos seus irmãos. Pedro precisava se converter, e se converteu e foi um grande pregador da palavra de Deus. Mas o que eu quero permear aqui é que a minha vida vale muito menos do que eu servir e adorar a Deus e bendizer a Deus. As pessoas hoje estão preocupadas com a sua vida, com o seu comportamento, com o seu viver dentro da sociedade, do mundo, e estão despreocupadas em fazer e cumprir a vontade de Deus. Negam Jesus por qualquer motivo, em qualquer ocasião. Então eu deixei aqui simplesmente, contrariando os ensinos de Jesus, que Pedro não queria ser identificado,
Marcos capítulo 4, versículo 34 a 36, versículo 34 diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida por amor do evangelho, salvá-la. É o que a palavra de Deus ressalta para nós. Segunda identificação, identidade buscada. Nós falamos sobre identidade rejeitada. Pedro rejeitou ser identificado com Jesus para a proteção da sua vida, para não perder os privilégios e oportunidades, isso parafraseando e aplicando para o dia de hoje. E infelizmente pessoas fazem assim. Mas nós, você e eu, que estamos chegando até o último dia dessa lição, devemos buscar uma identidade, uma imagem, um compromisso, uma responsabilidade com o Evangelho e com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, nossa identidade classifica quem somos, ou seja, quando as pessoas me classificam ou me identificam com uma identidade, ele está querendo dizer essencialmente que aquilo que ele está me classificando eu sou. Quando, por exemplo, a gente encontra em Atos capítulo 11, falando que os discípulos são primeira vez chamados de cristão. Quando nós encontramos isso, estamos querendo dizer que os cristãos são pequenos cristos, são semelhantes a Cristo, têm a mesma identidade de Cristo, têm a mesma imagem de Cristo, representa o próprio Cristo. Então, aquilo que me identifica é aquilo que eu sou. Se eu sou identificado como cristão, é porque eu sou cristão. Se eu sou identificado como crente, porque eu sou crente. Se eu sou identificado como servo de Deus, porque eu sirvo a Deus. Mas se eu sou identificado como uma pessoa pervertida, devassa, uma pessoa descompromissada, é porque eu não tenho compromisso. Infelizmente, as coisas vão ser levadas e condicionadas a este ponto. Então, nós temos Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que vai dizer simplesmente assim: que aquele que é justo faz justiça ainda, e aquele que é injusto faz injustiça ainda. Então, se eu estou buscando uma identidade com Deus, eu tenho que fazer justiça ainda, eu tenho que buscar o aperfeiçoamento da minha imagem, daquilo que eu desejo alcançar. Por exemplo, o Romanos capítulo 12, versículo 2, é conhecido, vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformais segundo a renovação, ou pela renovação do vosso entendimento. O primeiro ato de agir, de operar de Deus para uma nova identidade começa pela mente. Por isso que nós citamos já lá atrás Filipenses capítulo 4, versículo 8, nisso pensai. Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai dizer, 1 e 2, vai dizer que buscai ou pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. É isto que vai modificar e moldar a identidade, a imagem de qualquer cristão para a imagem de Cristo. Seguindo, que só pode ser vistas nos imitadores. Então, a nossa identidade, que classifica quem somos, só pode ser vista pelos imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Imitadores de quem? Imitadores de Cristo. Vou só aqui rapidamente ocupar o espaço, não para falarmos de imitadores de Cristo, mas falarmos de imitadores que Paulo falou: sede meus imitadores. Hoje os pastores, líderes e mestres não querem ser imitados, porque eles não estão imitando a Cristo. Porque quando nós estamos imitando a Cristo, devemos dizer para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos seguem, eu não estou falando seguir no Facebook, no Instagram, mas dentro de sua própria igreja, respectiva igreja, que pode te imitar porque você não está falando por suficiência ou capacidade humana, mas você está falando porque você segue a Deus e vive debaixo da misericórdia do Senhor. Então devemos seguir e acompanhar pessoas que servem a Deus, que adoram a Deus e têm compromisso com a palavra do Senhor. Infelizmente, o tempo aqui não nos permite falarmos com mais ênfase e detalhe sobre a questão de imitarmos o nosso próximo, os nossos irmãos pastores, líderes e mestres.
Então, então devemos ser imitadores de Cristo, que era a conduta pura e pública de quem serve a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18, você conhece muito bem, que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Conclusão. A patente identidade cristã não é o que fazemos diretamente para Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu tenho que fazer isso para Deus, eu tenho que fazer isso para Deus. E eu coloco aqui eu fazer isso para Deus exclusivamente quando eu estou falando de oração, de jejum, leitura da palavra e outros comportamentos que a gente pode ter exclusivamente, intrinsecamente direcionada para Deus, tá? Que é Deus que recebe. Mas o nosso comportamento, a nossa identidade cristã não é vista nisso. Ou seja, não é supervalorizada nisto. O que vai supervalorizar a nossa identidade, ou o que vai identificar a nossa identidade, é o nosso relacionamento com o próximo. É 1 João capítulo 4, versículo de número 20, que vai falar, sempre e exclusivamente, para que se aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele é exclusivamente mentiroso. Podemos dizer que o amor a Deus é o amor ao próximo. Como eu digo, como eu expresso, como eu digo, coloco as claras o meu amor para com Deus, meu amor para com o próximo. Você não me ama, você não ama a Deus. Mas eu não vou com a sua cara, beleza. Mas se você tem que me amar, eu tenho que te amar, porque você era a imagem de Deus. Então o amor ao próximo, a Deus é visto pelo amor ao próximo. Que nas últimas falas de Jesus, esse amor tinha que existir entre os seus seguidores. Quais são os seguidores? Os discípulos de Jesus, que hoje autenticamente somos nós. Para autenticar o discipulado de cada um deles. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus falou no 35 que eles seriam os seus discípulos se amassem uns aos outros. Uma da identidade cristã, eu poderia falar outras aqui dentro do tempo, dentro do tempo que temos, mas uma das identidades cristãs que deve ser vista é o amor para com o próximo, que é exemplificado com as atitudes relacional para com o nosso próximo. Eu quero terminar aqui citando o texto da parábola do samaritano, quando aquele homem se apresenta. Eu não vou ler o texto não, vou deixar você procurar aí. E quando o homem se apresenta, falou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele que ele tinha que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, entendimento e o coração, e o próximo como a ti mesmo. E ele perguntou a Jesus quem era o meu próximo. Aí Jesus exemplificou para ele, dando aquele belo sermão exemplificativo de quem era o próximo. Às vezes a gente esquece quem é o nosso próximo. E a gente queremos nos relacionar, queremos exclusivamente relacionar com Deus, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, de graça, de conhecimento da palavra, mas esquecemos que precisamos nos relacionar com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente domingo da escola dominical. Estude a palavra de Deus e aprenda a palavra do Senhor, porque Deus tem muito a nos ensinar e nos capacitar. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos dê um domingo abençoado de escola dominical para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.